Rádio Uni. Saberes em diálogo. Olá, ouvintes da Rádio Uni. Eu sou a Petiana Ilma e dou as boas-vindas à 43ª edição da Rádio Uni. Para começar, vamos ouvir a leitura do conto Natureza Viva, de autoria do escritor Caio Fernando Abreu, feita pela Petiana Flávia. Natureza Viva, de Caio Fernando Abreu. Como você sabe, dirás feito um cego tateando, e dizer assim, supondo um conhecimento prévio, faria quem sabe o coração do outro adoçar um pouco até prosseguires, mas sem planejar, embora planejes há tanto tempo, farás coisas como acender o abajur do canto depois de apagar a luz mais forte no alto, criando um clima assim mais íntimo, mais acolhedor, que não haja tensão alguma no ar, mesmo que previamente saibas do inevitável das palmas molhadas de tuas mãos, do excesso de cigarros e qualquer coisa como um leve tremor que, esperas, não transparecerá em tua voz. Mas dirás assim, por exemplo, como você sabe, a gente, as pessoas, infelizmente temos essa coisa, as emoções. Mas te detens. Infelizmente? O outro talvez perguntaria, por que infelizmente? Então dirás rápido, para não te desviares demasiado do que estabeleceste. Qualquer coisa, como seria tão bom se pudéssemos nos relacionar sem que nenhum dos dois esperasse absolutamente nada. Mas infelizmente, insistirás. Infelizmente nós, a gente, as pessoas, temos emoções. Meditarias. As pessoas falam coisas, e por trás do que falam há o que sentem. E por trás do que sentem há o que são, e nem sempre se mostra. Aos níveis não formulados, camadas imperceptíveis, fantasias que nem sempre controlamos, expectativas que quase nunca se cumprem, e sobretudo, como dizias, emoções, que nem se mostram. Por tudo isso, infelizmente, repetirás, insistirás completamente desesperado, e teu único apoio será a mão estendida que, passo a passo, raciocinas com penosa lucidez. Através de cada palavra estarás, quem sabe, afastando para sempre. Mas já não sou capaz de me calar, talvez dirás então, descontrolado e um pouco mais dramático, porque meu silêncio já não é uma omissão, mas uma mentira. O outro te olhará com olhos vazios, não entendendo que teu ritmo acompanharia o desenrolar de uma paisagem interna absolutamente não verbalizável, desenhada traço a traço em cada minuto dos vários dias e tantas noites de todos aqueles meses anteriores, recuando até a data maldita ou bendita, ainda não ousaste definir, em que pela primeira vez o cerco magnético da existência de um, por acaso banal ou pura magia, interceptou o círculo do outro. No silêncio que se faria, pensas, precisarás fazer alguma coisa, como colocar um disco ou ensaiar um gesto, mas talvez não faças nada, pois ele continuará te olhando com seus olhos vazios, no fundo dos quais procuras, mergulhador submarino, um indício mínimo de algum tesouro escondido, para que possas voltar à tona, com um sorriso nos lábios e as mãos repletas de pedras preciosas. Mas nesse silêncio que certamente se fará, talvez acendas mais um cigarro, e com a seca boca cerrada, sem nenhum sorriso, evitarias o mergulho para não correres o risco de encontrar uma fera adormecida. Teu coração baterá com força, sem que ninguém escute. E por um momento, talvez imagines que poderia soltar os membros e simplesmente tocá-lo, como se assim conseguisse produzir uma espécie qualquer de encantamento, que de repente iluminaria esta sala com aquela luz que tentas em vão descobrir também nele, enquanto dentro de ti ela se faz quase tangível de tão clara. Nítida luz que ele não vê. Esse outro sentado a teu lado na sala levemente escurecida, onde os sons externos mal penetram, como se estivessem os dois presos numa bolha de ar, de tempo, de espaço. E novamente encherás o cálice com um pouco mais de vinho, para que o líquido descendo por tua garganta trêmula vá ao encontro dessa claridade que tentas, precário, transformar em palavras luminosas para oferecer a ele. Que nada diz e nada dirás. E sem saber porquê, imaginas um extenso corredor escuro, onde tateias feito cego, as mãos estendidas para o vazio, pressentindo nada que tu mesmo prepararias agora, suicida meticuloso, através de silêncios mal tecidos e palavras inábeis. Pobre coisa sedente,
Te feres exigindo poço alheio para saciar tua sede indivisível. Anjos e demônios esvoaçariam coloridos pela sala, mas o caçador de borboletas permanece parado, olhando para a frente. Um cigarro aceso na mão direita, um cálice de vinho na mão esquerda. A presença do outro latejaria a teu lado, quase sangrando, como se o tivesse apunhalado com tua emoção não dita. Tuas mãos apoiadas em bengalas mentirosas não conseguiriam desvencilhar o gesto para romper essa espessa e invisível camada que te separa dele. Por um momento desejarás então acender a luz, dar uma gargalhada ridícula, acabar de vez com tudo isso, fácil fingir que tudo estaria bem, que nunca houve emoções, que não desejas tocá-lo, que o aceitas assim, latejando amigo belo remoto, completamente independente de tua vontade e de todos esses teus informulados sentimentos. No momento seguinte, tão imediato que nascerá, gêmeo tardio, quase ao mesmo tempo que o anterior, desejarás depositar o cálice, apagar o cigarro e estender duas mãos limpas em direção a esse rosto que sequer te olha, absorvido na contemplação de sua própria paisagem interna. Mas indiferente à distância dele, quase violento, de repente queres violar com tua boca ardida de álcool e fumo essa outra boca a teu lado. Desejarás desvendar palmo a palmo esse corpo que há tanto tempo supões, com essa linguagem mesmo de história erótica para moças, até que tua língua tenha rompido todas as barreiras do medo e do nojo, subliterário e impúdico, continuas. Até que tua boca voraz tenha bebido todos os líquidos, tuas narinas sugado todos os cheiros, e alquímico os tenha transmutado num só, o teu e o dele, juntos. Luz apagada, clichê cinematográfico, peças brancas de roupa cintilantes jogados ao chão. E desejá-lo assim, com todos os lugares comuns do desejo, a esse outro tão íntimo que às vezes julgas desnecessário dizer alguma coisa, porque enganado supões que tu e ele, vez em quando, sejam um só. Te encherá o corpo de uma força nova, como se uma poderosa energia brotasse de algum centro longínquo, há muito adormecido. Todas as princesas de todos os contos de fada desfilam por tua cabeça. Quem sabe dessa luz oculta? E é então que sentes claramente que ele não é tu, e que tu não serás ele, esse ser, o outro, que mágico ou demoníaco, deliberado ou casual, te inflama assim de tolos ardores juvenis, alucinando tua alma, que o delírio é tanto que até supões ter uma. Queres pedir a ele que, simplesmente sendo, te mantenha nesse atormentado estado brilhante, para que possas iluminá-lo também com teu toque, tua língua terna, a rija vara condão de teu desejo. Mas ele nem sabe, nem saberá se permaneceres assim, temeroso de que uma palavra ou gesto desastrado seriam capazes de rasgar em pedaços essa trama, onde te enleias cada vez mais sem remédio, emaranhado em ti e tuas ciladas, em tua viva emoção sintética, a ponto de parecer real, emaranhado no desconhecido de dentro dele, o outro, que no lado oposto do sofá cruza as mãos sobre os joelhos, quase inocente, esperando atento e educado que de alguma forma termines o que começaste. Muito mais que com amor ou qualquer outra forma tortuosa da paixão, serás surpreso que o olharás agora, porque ele nada sabe de seu poder sobre ti. E neste exato momento poderias escolher entre torná-lo ciente que dependes dele para que te ilumines ou escureças assim, intensamente, ou quem sabe, orgulhoso, negar-lhe conhecimento desse estranho poder, para que não te estraçalhe entre as unhas agora calmamente postas em sossego, cruzada nas pontas dos dedos sobre os joelhos. Ah, fumarás demais, beberás em excesso, aborrecerás todos os amigos com tuas histórias desesperadas, noites e noites a fio permanecerás insone, a fantasia desenfreada e o sexo em brasa. Dormirás dias adentro, noites afora, faltarás ao trabalho, escreverás cartas que não serão nunca enviadas, consultarás búzios, números, cartas e astros. Pensarás em fugas e suicídios em cada minuto de cada novo dia. Chorarás desamparado, atravessando madrugadas em tua cama vazia. Não conseguirás sorrir, nem caminhar alheio pelas ruas sem descobrires em algum jeito alheio o jeito exato dele, em algum cheiro estranho o cheiro preciso dele. Que não suspeitará da tua perdição, mergulhado como agora, a teu lado, na contemplação dessa paisagem interna, onde não sabes sequer que lugar ocupas e nem mesmo se estás nela. Na frente do espelho, nessas manhãs mal dormidas, acompanharás com a ponta dos dedos o nascimento de novos fios brancos nas tuas têmporas. O percurso áspero e cada vez mais fundo dos negros vales lavrados sob teus olhos profundamente desencantados. Sabes de tudo sobre esse provável amargo futuro. Sabes também que já não poderias voltar atrás, que estás
inteiramente subjugado e as tuas palavras, sejam quais forem, não serão jamais sábias o suficiente para determinar que essa porta a ser aberta agora, logo após teres dito, te conduz ao céu ou ao inferno. Mas sabes, principalmente, com uma certa misericórdia doce por ti, por todos, que tudo passará um dia. Quem sabe tão de repente quanto veio, ou lentamente, não importa. Por trás de todos os artifícios, só não saberás nunca que nesse exato momento tens a beleza insuportável da coisa inteiramente viva. Como um trapezista que só repara na ausência da rede após o salto lançado, acendes o abajur no canto da sala, depois de apagar a luz mais forte no alto, e finalmente começas a falar. A seguir, ouviremos uma entrevista com alunos do curso de licenciatura em música da Unipampa sobre a cantora Rita Lee. Gente, eu sou a Maria Clara e eu estou aqui com a Andriele para mais um episódio da Rádio Uni. Como o mês do rock foi há pouco, nós estamos aqui com um convidado especial, direto do meio musical. Então, William, gostaria de fazer uma apresentação para nós, falar das tuas origens, em que semestre tu está. Boa noite, eu sou o William, eu estou no 6º semestre de música licenciatura. Eu trabalho com música há praticamente uns 20 anos. Eu comecei tocando bateria, eu sou autodidata, desde 2004, 2005, por ali. E aí, através desse tempo eu fui estudando e tal, e eu cheguei num ponto que comecei a dar aula. Fui convidado a dar aula de bateria. E nesse tempo também eu aprendi a produzir musicalmente, gravar, editar, mixar. E é onde eu trabalho na área hoje, né? E com a pandemia me abriu a possibilidade de fazer um curso de música, né? Pois estava tudo fechado com a pandemia e comecei a fazer um online. E eu gostei do curso e tal, daí eu comecei quando voltou da pandemia, aí também no presencial. Então eu estou no 6º semestre. Primeiramente, nós gostaríamos de saber como surgiu o seu interesse pela música. Teve alguma influência? E a gente queria saber também qual é a sua relação com o rock. Eu sou de uma família que é toda de músicos, pro lado do meu pai. Então, desde que eu entendo por gente, ou nem isso, quando criança, uns 3, 4 anos, eu tenho lembrança de escutar vinis. Do meu pai teve vinil, por exemplo, do Eric Clapton, do Pink Floyd, Belchior, Clube da Esquina. Depois, a lembrança que eu tenho da música, quando eu estava no 7º ano, é que a minha escola, quando eu estudava aqui, organizava um festival de música gaúcha, e os meus amigos todos já tocarem alguma coisa e participarem, me enturmar querendo tocar. Depois, quando eu comecei a tocar bateria, ali pelaquela volta dos 15, 16 anos, que daí eu escutei um CD do Nirvana, e isso para mim foi, digamos, algo que potencializou a vontade de aprender a tocar, e eu fui atrás, e mudou muito, digamos, na minha vida, assim, de modo de pensar, e meu estilo, tipo, comecei a deixar o cabelo crescer, as roupas mudaram. Um tempo depois, uns 3, 4 anos depois, eu conheci uma banda chamada Led Zeppelin, que é a minha banda preferida até hoje, e que musicalmente é a banda que mais me influencia. E como tema da nossa entrevista, referente ao mês do rock, que foi em julho, nós gostaríamos de falar sobre uma grande figura para o rock nacional, que é a Rita Lee, também conhecida como a rainha do rock brasileiro. O que você tem a dizer sobre essa grande figura da nossa música brasileira? Da Rita é um grande baluarte, não só do rock, eu acho que da música brasileira, né? A Rita, ela começou nos Mutantes em 1960, que é uma banda brasileira de rock, com músicos virtuosos, o Arnaldo Batista nos teclados, Sérgio Dias na guitarra, o Liminha, que hoje é um dos maiores produtores musicais, era o baixista, e a Rita tocou, e é uma banda muito reconhecida internacionalmente. Dentro disso, abrindo uma aspas, ela participou de um festival da Record, que na época os festivais de música eram muito pela televisão, né? Fazendo parceria com Gilberto Gil, com Caetano Veloso.
E após isso ela saiu da banda até por machismo, um pouco de machismo. Os integrantes dos Mutantes foram para Londres e conheceram uma banda de rock progressivo chamada Yes, e nisso eles piraram, né? O rock progressivo ele é conhecido por ser muito difícil de tocar. As músicas são bem estruturadas harmonicamente. E eles acusaram que a Rita não teria condições de tocar essas músicas que eles queriam a partir daí fazer. Então a Rita se juntou com a banda paulista chamada Tutti Frutti e lançou um estilo, digamos, um rock mais na origem, lançou alguns álbuns muito bons, até conhecer o Roberto de Carvalho, que foi marido dela, que ela casou, e aí mudou, digamos, a temática das músicas dela. Começou, em vez de ser muito rock and roll, começou a ser mais pro lado da bossa nova, que isso aí começou dos anos 80, que foi até os últimos álbuns dela. E você, como músico, se vê influenciado de alguma maneira pela Rita? Com certeza. Eu acho que a maneira dela, assim, de primeiro colocar a arte à frente de tudo, e outra, como é que eu vou dizer para vocês, assim, dela ser rock and roll mesmo, tipo assim, é isso que eu quero fazer, eu vou fazer, vai lá e faz. Isso me influencia bastante. Uhum. E o que tu tem a dizer sobre as letras e as canções dela? Tu vê alguma diferença das letras daquela época com as letras de músicas de hoje em dia? Com certeza. Isso até é meio, digamos, eu sempre abro polêmica em algumas disciplinas do curso, né? Que as letras da Rita, principalmente da fase com o Roberto Carvalho, com o marido dela, que a partir dos anos 80, que é mais bossa nova, mais MPB, as letras delas têm um cunho mais íntimo, mais pessoal. Só que ela fala de uma forma, digamos, faz um jogo de palavras, ela fala de uma forma poética, então muito artística em cima disso. E tipo, as músicas hoje elas são muito diretas, entendeu? Não tem essa preocupação, entendeu? É mais ou menos por aí que eu acho. Não tem a mesma profundidade, né? Isso. Falam direto e reto e deu, entendeu? O importante é Sim. só ter a rima ou nem isso, às vezes, né? E a Rita fazia todo em poesia, artisticamente mesmo, ó, nas músicas, as letras delas, no caso, né? Uhum. E ela falava sobre as problemáticas de uma forma bastante poética, realmente, né? Isso, as problemáticas e também muito da vida pessoal dela, só que de uma forma muito literal e poética, e muito jogo de palavras, que não é a música que tu vai sentar e a primeira vez que tu escutar, tu vai entender, entendeu? Tu vai ter que escutar várias vezes para pegar nas entrelinhas do que tá falando. Sim. Tu gostaria de falar mais alguma coisa pra gente? Não, eu gostaria de agradecer o convite, e sempre que precisar eu estou à disposição. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. E é isso, até mais. Até mais, muito obrigado. Tchau. Vocês acabaram de escutar a primeira parte da entrevista. Agora aproveitem a segunda parte da nossa conversa com uma nova convidada, a discente de música, Jennifer Amaral. Boa noite, eu sou a Andriele e estou aqui com a Jennifer Amaral. Eu gostaria de pedir para que tu se apresentasse para a gente, primeiramente. Ótimo, vamos lá então. O meu nome é Jennifer do Amaral Valejos Viana, esse nome imenso, meu nome é de batismo. E hoje eu sou mais conhecida como Jennifer Amaral, principalmente aqui na universidade e nas redes sociais. Onde eu uso mais a rede social hoje é o Instagram, por exemplo. Então o pessoal me conhece por Jennifer Amaral. Os mais íntimos me chamam de Jenny, apenas. E o que eu posso dizer como assim sobre mim dentro da minha parte curricular, hoje eu sou licencianda em música aqui pela Universidade Federal do Pampa, Unipampa, e também sou licencianda em letras libras pela Faculdade Unina, que é uma segunda licenciatura que eu faço. Eu sou corretora de imóveis também,
tenho essa nomenclatura aí também utilizada. E também faço trabalhos voluntários na área da inclusão, onde eu abordo os temas do TDAH, dislexia, autismo e surdez. Na parte curricular, acho que mais é isso mesmo. Estamos aí para topar essa conversa aí contigo. Tá certo, muito obrigada. Primeiramente, a gente gostaria de saber como surgiu o seu interesse pela música. Teve alguma influência? Sim, com certeza. Eu considero que a música faz parte da minha educação e faz parte não só do contexto das minhas diversas aprendizagens, mas desde que eu estava na barriga da minha mãe. Porque a minha família já tem uma cultura, que eu posso dizer, familiar, que é desde que o bebê está na barriga, cantar para esse bebê, expor ele à música. E inclusive eu tenho bastante, as pessoas da minha família, no modo geral, são musicais. Eu costumo dizer que quem não canta, toca um instrumento. E se não fizer nenhum dos dois, escreve bem alguma questão de poesia, ou é uma boa plateia. Então a gente tem toda essa diversidade familiar. Então acho que a música, eu identifico que ela faz parte desde que eu estava na barriga da minha mãe. Sim. E qual é a tua relação com o rock? Então, com o rock, é uma relação hoje, vou falar mais atual. O rock, para mim, ele fez parte da minha vida desde antes de criança, porque a gente sempre é afetado pela música de diversas maneiras, né? Então, o gênero musical tem muito essa questão. Às vezes, tu não gosta muito de um gênero, mas o teu vizinho gosta. Então, a música que o teu vizinho ouve, tu acaba consumindo ela. E as músicas diversas, elas vão afetando as pessoas de certo modo, querendo ou não. O rock hoje, para mim, ele se tornou algo que faz parte do meu dia a dia, porque eu, como acadêmica, eu preciso entender o básico, eu preciso saber me colocar numa sociedade onde eu participo de grupos diversos com gostos diversos. Então eu não tenho assim uma ligação direta com o rock, de dizer que eu sou uma pessoa que rock and roll, né? Eu não sou roqueira, mas eu sou uma apreciadora também do rock como uma música que faz parte do nosso contexto universal, eu até entendo. E o rock, ele faz parte do dia a dia das pessoas, pelo contexto histórico, pelo peso que ele tem na sociedade. E eu considero que o rock, ele é importante para mim como pessoa também, porque é um diálogo social que existe através do rock. Então, no momento que eu sou uma pessoa que eu estudo música, naturalmente eu vou ter que ter o contato com o rock como com qualquer outro gênero musical, sem nenhum tipo de estigma. E como tema da nossa entrevista, referente ao mês do rock, que foi em julho, nós gostaríamos de falar sobre uma grande figura do rock nacional, que é a Rita Lee, que também é conhecida como a rainha do rock brasileiro. O que você tem a dizer sobre essa grande figura da nossa música brasileira? Perfeito. Então, posso te dizer muitas coisas e faltaria tempo para a gente entrar em detalhes sobre a Rita Lee. Uma pessoa que teve um histórico de vida muito marcante na sociedade e desde a infância da Rita Lee, ela foi uma pessoa que eu considero uma pessoa que superou muitas coisas, né? Rita Lee, já na infância, ela teve um abuso infantil, né? Tem essa narrativa. Tem um livro que é a biografia dela, deixa eu me recordar aqui, mas a questão é assim, ela foi uma mulher e eu posso dizer que Rita Lee é ainda um nome e uma voz que fica ecoando pelo tempo, porque a música, ela permanece, né? Ela dá esse poder para as pessoas da permanência. Ela não morre. Não morre. Então ela fica reproduzindo essa voz e essa
autoridade musical que a Rita Lee teve. Então, para mim, Rita Lee é uma pessoa, é um ícone, né? Nos sistemas que a gente vive sociais, no Brasil se usa muito a questão do endeusamento dos grandes músicos ou dos grandes feitos musicais, ou dos grandes momentos musicais, as pessoas que marcam, dentro do contexto histórico, um cenário histórico e um cenário presencial de atitudes, é um contexto que faz com que essa pessoa tenha essa autoridade dentro da área que ela apareceu, né? No caso, o rock do Brasil. E como eu tinha falado da biografia dela, eu não estou lembrando agora o nome do livro, mas é um livro que é a biografia da Rita Lee. E ela teve essa potencialidade através dos relatos dela nessa biografia que ela tem escrita. Eu esqueci de falar na minha apresentação, né, que eu tenho TDAH e dislexia, então isso corrobora um pouco para algum esquecimento com datas e nomes específicos. Mas o que eu posso dizer da Rita Lee é que ela foi um expoente quando viva em todos os dias dela. Então a Rita Lee para mim é uma pessoa que tem uma potência de história e de representatividade como pessoa. Uma das características mais marcantes da Rita Lee foi a sua rebeldia, a coragem de escrever sobre temas que eram tabus na época, dos anos de 70 e 80, como, por exemplo, o sexo, até tendo algumas censuradas pela ditadura nessa época. Como você vê essa rebeldia? Você acha que foi algo revolucionário? Então, uma coisa que eu penso bastante com relação a isso, sabendo do contexto histórico da Rita Lee, sabendo que ela foi uma criança que sofreu uma violência, eu posso dizer que é impossível um ser humano que já lá, criança, e se desenvolvendo, ele vai... Na biografia dela ali não vi nada sobre ela ter um atendimento psicológico, até porque tu vê o contexto familiar. Na época, o pai dela era dentista, né? Então, tu vê que ela já vinha de uma família que tinha condições para manter um tratamento, se fosse o caso, uma psicóloga, mas não tem muito esse contexto, detalhes sobre isso. Eu não encontrei. Mas eu penso que a própria mãe dela, quando soube desse relato, desse abuso, e as irmãs optaram por não contar para o pai dela. Porque senão o pai dela iria tentar alguma coisa, né? Na biografia dela fala isso. Que o pai dela tentaria talvez tirar a vida desse homem que cometeu esse crime com ela. Então, o próprio sistema ali patriarcal naquele momento fez com que as mulheres tivessem uma atitude: vamos deixar isso quietinho aqui, não vamos falar sobre isso. E o que aconteceu? Ela, como uma pessoa que sofreu esse choque, que aquilo ficou marcado na vida dela, eu não sou psicóloga, mas eu tenho algumas experiências de vida e eu posso identificar que ela usou todo o verbo na maneira que ela pôde para expressar aquilo que trouxe tanto incômodo para ela, que foi justamente a parte da sexualidade. Então, a maneira dela expor foi através da música e tratando desses temas que, naquele momento lá atrás, foi pedido que não fosse espalhado, que aquilo ficasse ali, e ela entendeu a mensagem, que era falar sobre isso. Por que não falar? Da importância de falar, né? Exato, questionar. De expor esses Inclusive, tu vê pelo contexto acadêmico que ela tentou na USP fazer a faculdade de comunicação. Tu já vê aí que tem uma trilha de vida, porque tu vai analisar. Geralmente quem vai fazer uma faculdade, a pessoa vai fazer algo que tem afinidade. Sim. Se eu não gosto de matemática, um exemplo, não estou dizendo isso, não estou afirmando, tá? Até porque música é muita matemática. Mas falando de afinidade, se essa pessoa daqui a pouco ela não gosta de matemática, por que ela vai fazer matemática? Se eu tenho afinidade com letras, eu vou buscar fazer letras.
Então eu penso que quando ela buscou fazer uma faculdade de comunicação, é algo que ela tinha um desejo, ela tinha o desejo de comunicar. Apesar de que ela não seguiu na faculdade, porque ela matava a aula, ela queria ir para os ensaios, ela queria estar com gente tocando, cantando e produzindo música e também se divertindo. Sim. Então ela acabou, esse reflexo das atitudes dela, eu particularmente, na minha leitura, entendo, vou ter essa ousadia de dizer que eu entendo que a Rita Lee, ela resgatou uma criança através das atitudes dela, através da parte visual dela, do cabelo colorido, da roupa, de toda a extravagância, né? Porque qual Da é a coragem dela. Exatamente. Qual é a criança que não gosta dos contos, que não gosta de viver esse mundo do faz de conta, né? Só que ela vivia a realidade dela, ela vivia o que ela queria viver, independente do que A ou B quisessem ditar para a vida dela. Porque ela queria se livrar de algo. Então eu entendo que Rita Lee, ela era uma pessoa muito liberta no que ela queria, na mensagem que ela queria passar. De repente, quando ela chegou nessa faculdade de comunicação, ela pensou, cara, eu não preciso, não depreciando o seio acadêmico da comunicação. Sim. Mas para ela, de repente, ela buscou algo que ela não encontrou lá e foi buscar na arte essa comunicação. E conseguiu muito bem. Muito bem, é verdade. A Rita Lee foi uma das primeiras mulheres a tocar guitarra no palco. Exatamente por essa coragem dela, né? De querer fazer realmente as coisas acontecerem. E você acha as atitudes feministas e ativistas dela contribuíram para o espaço ocupado hoje pelas mulheres na música? Com certeza, com certeza. Eu acredito que toda vez que um ser humano, independente do gênero dele, ele busca a voz e a vez, como eu falo bastante essa frase no meu cotidiano, porque a oportunidade é uma coisa que ela pode surgir a qualquer momento. E quando a pessoa está preparada, eu entendo que a Rita Lee estava preparada para esse momento. Por isso que ela se tornou uma pessoa tão visada. Porque ela tinha a oportunidade, a vontade e a atitude. A atitude é o que vai fazer a grande diferença. Porque se de repente ela fosse uma pessoa, uma mulher com uma guitarra nesse palco, mas ela não tivesse já construído essa identidade que era dela, a persona dela, a marca dela, as características que ela andava, que ela levava onde ela passava, talvez não tivesse repercutido tão bem como foi. Porque tu vê que a gente vive num sistema que ele ainda está em construção e transformação todo o tempo. Ainda temos muitos lugares que a mulher ela não tem um empoderamento, que ela não tem essa visibilidade, que ela tem um espaço totalmente livre para exercer qualquer atividade. Então, no momento que uma pessoa traz a arte através da música, ela causa esse impacto, ela se torna um símbolo. E com certeza a atitude da Rita Lee foi muito pontual, foi no momento ali de ditadura militar, um momento que havia uma repressão, né? Várias vezes ela foi presa pela irreverência, considerada irreverência para os grupos de pertencimento e fora do pertencimento dela, do convívio. Então, muitas vezes essa atitude dela se tornar essa pessoa que inspira ainda hoje muitas mulheres. Hoje ainda conversei com uma artista aqui de Bagé pela manhã e eu comentei com ela sobre essa fala que haveria hoje, essa entrevista, e ela me contou que realmente ela foi uma pessoa que iniciou o estudo dela em guitarra por conta dos Mutantes, por ver a Rita Lee ali se projetando, né? E ela trouxe uma força para muitas pessoas. Então, muitas mulheres hoje, elas ainda vão assistir os vídeos e vão saber da biografia e da história da Rita Lee e vão se posicionar. Porque nós reproduzimos muito bem
aquilo que nós entendemos o ser humano, em sua maioria. Hoje eu percebo que ele tem essa pegada, eu digo, de usar mecanismos e meios para se conduzir naquilo que é o teu norte, naquilo que tu busca para tua vida. Eu acho que a Rita Lee deixou esse legado, né, de ser uma mulher que mostrou que ela realmente podia fazer e que não havia... Mulher à frente de seu tempo. Olha só uma ousadia que eu achei fantástico de uma entrevista que ela deu, acho que para o Rony Von, não lembro o ano. Ela falou que, tipo, que algumas características dela, da roupa, que ela pesava mais na roupa, no figurino, porque ela achava que ela não cantava tão bem quanto as artistas da época. Então ela, ao mesmo tempo que ela tinha toda essa característica de força, alguma coisa nela da autoestima ainda estava um pouco prejudicada por essa fala, se a gente for observar, né? Acho que um psicólogo seria uma pessoa interessante numa roda de conversa assim, ou criar uma roda de conversa, né? Ou uma entrevista, junto com um psicólogo que pudesse fazer uma análise disso. Porque ao mesmo tempo que... Mas ela usou a inteligência emocional. Ela usou a imagem dela para superar alguma coisa que ela achava que não estava bom, que seria a qualidade vocal. Então ela foi muito, muito ousada nisso. Pensou que chamaria atenção de outra maneira, que não fosse pela voz, né, como ela pensava. E ela prova, e ela desmistifica aí também. Eu, particularmente, acho que ela canta super bem, assim, até pela questão técnica, né? Como a gente estuda música. Uma pessoa afinada, ousada, sabe? A presença de palco, tudo, pra mim, assim, analisando. Quem sou eu, né, pra falar da deusa, rainha, como falam, né? Os títulos que ela ganhou em todo o mundo, inclusive se apresentou na França, a música dela foi conhecida mundialmente em outros países, né? Dizem que o príncipe Charles ouvia a música da Rita Lee, então ela é uma pessoa que ela tem na sociedade geral, global, as características que ela deixou. E eu entendo que esse poder de comunicação que ela tinha, uma coisa parece que nato, né, que ela carregava nato na forma dela, como mulher, representando ali nesses espaços o que ela queria representar, essa identidade. E em algum relato também fala que nem acho que foi não lembro se foi 1964, que parece que ela não tinha essa certeza de que eles tinham tanto empoderamento. Foi 66, que eles usavam mais o estilo com roupas de bruxos e tal, né? Então ela, nesse período ali, que era o período depois da vanguarda, a Roberto Carlos falou assim para ela: olha, o estilo de vocês, na Jovem Guarda, que eles foram chamados ali, esse grupo, para cantar, se apresentar, no estilo de vocês, a gente preza muito pela estética. Então tu vê que existia muito essa questão, ainda hoje existe produtor musical, que estiver escutando, ele vai identificar isso. Só que hoje, o consumo de música atual, ele é muito mais diverso. Então hoje quem produz música, ele não pensa... Claro, se tu tiver uma música que tu pode atingir todas as massas, melhor. Mas se daqui a pouco eu tenho um público-alvo, que é o grupo X, e esse artista, ele é bom para esse grupo, e esse grupo é grande, eu vou investir nele. Porque hoje tem muito essa questão do diverso. Então tem o pessoal do rock, tem o pessoal da bossa, tem o pessoal do samba, tem o pessoal do funk. Hoje existem essas categorizações de música, né? Então a questão da Rita Lee ali no rock, ela dá essa força. E quando o Roberto Carlos criticou a questão da estética da banda, acabou que eles saíram. Eles saíram daquele momento ali e foram buscar um novo rumo. E aí logo teve em 1966, dia 15 de outubro de 66, tem ali o que é considerado no Brasil o início do rock psicodélico. Porque eles traziam elementações, né, da banda, muito uma roupagem mais assim atrevida,
como tu falaste ali antes, a questão dos contextos da sexualidade, de falar isso, trazer essa música com a comunicação de coisas que ninguém queria falar ou que não podiam falar pela censura. E eles trouxeram toda essa ousadia através da música, várias vezes, em vários cenários, em vários lugares. E até hoje, os consumidores da música da Rita Lee e do pessoal ali que era dessa temporada, ainda hoje existem essas ações, elas continuam, elas não terminaram. Existem gerações mais contemporâneas agora, mais atuais, que ainda, o meu pai escuta, por que ele escuta? Então, vai sendo passada uma transmissão musical, uma herança musical. Eu entendo que, como dizia minha mãe, eu não sei de quem é a frase, mas ela falava muito sobre isso, que ninguém passa em vão nas nossas vidas, né? Cada pessoa deixa um pouco de si e leva um pouco de nós. Vou dizer autor desconhecido porque eu não tenho certeza quem é o autor. Se alguém souber depois, aí pontua lá vocês no Instagram. Mas é uma questão muito verídica isso. Com certeza. É isso? E também alguma coisa que, eu não sei se tem mais alguma pergunta que tu acha relevante. Uma coisa que eu acho importante falar, aproveitando o fio da meada, interessante que nos anos 60 teve uma divisão entre a MPB e o rock, que eu acho que é interessante falar isso. Depois teve o movimento Tropicália, que foi um dos maiores eventos de música popular brasileira. E umas curiosidades, John Lennon e o John Lennon não, Shannon Lennon, é um nome difícil para mim falar, Sean Lennon, filho do John Lennon. E o Kurt Cobain, eles também reconheceram o trabalho da Rita Lee. Não, eu me refiro assim por ser de visibilidade internacional. Então o rock brasileiro, ele tem uma vida própria. E Elis Regina, por exemplo, numa época ali, ela fez uma marcha contra a guitarra elétrica, para te ter uma ideia. Então, tu vê que existe a batalha musical em todos os cenários. É a batalha tanto pelo estilo da música e a preservação da qualidade e autenticidade desse músico, que é uma coisa que eu acho que Thalí fez muito bem. Ela lutou pela autenticidade dela como artista, e como a categoria musical que ela se sentiu mais à vontade para eleger o seu pertencimento musical. E também essa questão do posicionamento social, usando essa música como uma ferramenta de política também, uma ferramenta de diálogo social, né, de diálogo, de questionamento do porquê que a mulher ela tem tais papéis e ponto na sociedade. Não, ela foi para cima, ela questionou, além de questionar, ela agiu, né? Como a gente falou, a ação ali fez toda a diferença. E a atitude dela. Exatamente. A gente gostaria de saber também qual é a sua música preferida. Venenosa, erva venenosa, Essa música eu acredito que é uma música que me marcou muito, porque eu sou uma pessoa muito difícil de assistir televisão. O meu tempo ele não comporta, e como eu sou hiperativa, eu vou sentar para assistir televisão e tô sempre lembrando que eu tenho outra coisa para fazer e vou atrás do que eu tenho que fazer. É muito difícil eu ficar presa a uma televisão, mas eu venho de uma família que tinha hábito de televisão. Então eu lembro que várias novelas tiveram a vinheta da música da Rita Lee, e essa música foi uma das músicas que eu mais ouvia passar em vinheta. Eu acho que ela teve 4 novelas, acho que a Malhação teve também, não lembro o nome das outras. Cobras e Lagartos. Cobras e Lagartos, mas tu vê a mesma música em 4 programas fortes da televisão brasileira. Como que tu não vai reforçar essa música e como que tu não vai ver que essa música tem uma mensagem para a população de modo geral? Sim. Né? Porque tu vê uma televisão que ela sabe a audiência que ela tem, que ela conhece o público que consome X produto,
porque os programas são produtos, a música também é produto, porque ela é consumida. Com certeza. Né? Mas, claro, a gente não resume a música só nisso, né? Porque a música é uma coisa que não posso botar numa caixinha e dizer que é isso e ponto. Eu seria muito injusta e desleal, até com o meu curso, comigo e com toda a sociedade, eu acho. Então, a música, ela tem esses trabalhos que ela faz ali dentro de um cenário do teatro, de um cenário televisivo. E a Rita Lee, para mim, o que mais me marcou nela foi estar chegando em casa, minha mãe está assistindo uma novela, minha mãe era um pouco noveleira, como toda boa brasileira. Sim. Que eu digo, trabalhava todo dia e você dava o luxo de chegar em casa, às vezes cansada, e assistir uma novelinha, né, que fosse um capítulo. E justamente essas vinhetas eu era sempre surpreendida, então a música acabou ficando bastante internalizada em mim, né, por esse modo, através do contexto familiar. Um consumo involuntário acabou fazendo com que eu tivesse uma apreciação por essa música. E também a letra da música que me chamava bastante atenção, né? Que fala também sobre uma atitude mais, assim, expositiva de uma situação que é colocada ali como... Parece uma bruxa, um anjo mau, detesta todo mundo, não para um segundo. Aí eu me identifico porque eu não paro um segundo. Então, já a música já dialoga comigo também. E então são trechos, essa música dela, eu acho que é uma música que ela conversa com várias identidades. Por isso que é uma das minhas preferidas. Mas de todas, assim, mas a princípio todas elas têm algo especial para mim, particularmente. Todas as músicas dela são um diálogo, são uma mensagem. Nem toda mensagem eu posso afirmar que ela é algo que eu queira ouvir ou que eu de fato goste, porque a gente tem que respeitar muito a personalidade, né? Então a música, ela tem esse poder, como eu te disse, de atravessar. Isso eu aprendi aqui na universidade. E a música traz essas dores, muitas vezes, que dialogam comigo. E vai ter músicas que eu não vou querer ouvir, muitas vezes, porque me aciona algo que eu não consigo lidar. Então, sempre eu retenho do que a Rita Lee propôs, das propostas que ela representou, o que é bom para mim. Porque eu acho que todo mundo faz isso, né? Todo mundo elege a música de acordo com a sua personalidade. Sim. Para terminar, tu queria colocar mais alguma coisa? Mais algum ponto importante. Bom, eu acredito que eu quero agradecer a oportunidade aqui com vocês, né, de falar abertamente, assim, dessa maneira mais tranquila. Eu acho que isso é importante, esses diálogos são importantes na universidade. A conversa que é literária também, porque ela traz uma biografia, vê como é importante, né, a composição musical, que ela tem toda uma parafernália de detalhes que são necessários para que exista uma música. O contexto histórico, tudo, os registros que tem histórico ali, tipo ditadura militar, né? Vai lembrar Elis Regina, também com as suas músicas, que foi uma amiga da Rita Lee, inclusive, e até a filha dela, Maria Rita, né? Maria Rita. Há boatos que a filha dela foi batizada com esse nome por causa da Rita Lee. Né? Eu até vou contar uma curiosidade que eu acho importante. Como eu tenho TDAH, eu consumo uma medicação que é o metilfenidato, eu não estou fazendo propaganda de remédio, que é conhecida nas farmácias como Ritalina. E eu, antes de estudar, eu pensava, cara, a Rita Lee devia tomar Ritalina. É até engraçado, né? Até uma sátira que eu digo. Porque eu ficava pensando, mas que engraçado, a personalidade dela é tão assim, diferente, né? E o neurodivergente, ele tem essa característica de ser meio, parece que na contramão do resto do povo, a ovelha negra, aquela coisa assim que falam, né? Hoje, socialmente, assim, não querendo usar nenhum contexto pejorativo a ninguém, jamais.
Mas, porque hoje a gente tem que cuidar o que a gente fala, até assim, publicamente, tu tem que ter um cuidado para falar, né? E eu respeito muito todo mundo, eu acho que o respeito é a base de tudo, para mim, como pessoa, né? Respeitar a opinião do colega e a minha. Mas também eu penso que essa via do nome da Rita Lee, que eu achava que era oriundo da palavra Ritalina, porque se tu observar a prosódia, a questão do som fica parecido. E, na verdade, o pai dela homenageou se eu não me engano, um general que tinha o sobrenome Lee. E aí ele colocou, tipo, o nome composto nos filhos. Fulano Lee. Era que nem dizer assim, um nome composto, vamos ver aqui. José Maria, um exemplo. Se fosse colocar um filho José Maria. E aí ele colocou Fulano Lee, Ciclana Lee e Rita Lee. Então ele colocou em homenagem. Antigamente tinha até isso. Aí tu vê a influência da mídia. O meu nome, por exemplo, é Jennifer por conta de um seriado que existia. Eu sou de 84. E existia um seriado que era A Gata e o Rato. E era a Jennifer e o Jonathan. E o meu nome de batismo veio por conta disso, da influência midiática, através da televisão, de um seriado. E com certeza a Rita Lee influenciou outras mães a colocarem o nome de Rita nas filhas. Exatamente, porque aí a pessoa viu aquela mulher com aquele cabelo vermelho, aquela identidade, não tenho medo de ninguém, sai da frente que eu quero passar, e tô nem aí. A Rita Lee chegou a botar fogo num local lá que ela não, quando adolescente, que ela não foi aceita para alguma atividade, eu não lembro bem se foi na escola. Não façam isso, crianças. E ela tinha atitudes assim, bastante assim, tipo, vou quebrar tudo aqui, entendeu? Se não sou aceita, a reação dela era bastante assim, impulsiva. E isso é uma característica desse transtorno que eu tenho, né? Então eu penso que isso faz esse diálogo. Às vezes as pessoas não têm o diagnóstico, mas através da música, das características, do que tu estuda, a gente acaba encontrando fragmentos do nosso jeito numa música, num artista, e vai reproduzindo. E aí tu vai criando esse endeusamento que as pessoas recebem, né, através da arte, que são chamadas o rei ou rainha, o deus da música, enfim, né? E ela teve esse ponto aí chave, que foi influenciar, e tu imagina que nobreza, né? Porque a Elis Regina também é uma mulher maravilhosa, com várias qualidades, e ter esse contato com ela, porque eu digo, ela viveu um período ali rodeada de grandes artistas e nomes, então isso aí potencializou muito a identidade dela, porque ela teve uma força. Talvez se ela tivesse sozinha, ou se fosse um outro grupo, talvez não teria acontecido tanto impulso, porque naquela época não tinha rede social, eu não pagava o algoritmo para me dar seguidores, né? Então era tudo assim, tete a tete, vamos conversar, vamos reunir, quem gostar gostou, e quem não gostou, tchau e graças, né? Então tu vê que era um filtro. Hoje tu consegue selecionar por um aplicativo, tantas pessoas consomem, tantas não consomem, tantas gostam, tantas não gostam. Vai fazer uma pesquisa. A gente tem recursos hoje bastante para criar um artista. E a Rita Lee, ela teve esse poder ali, ela se criou. Ela usou os recursos que ela tinha, ela usou as possibilidades que ela tinha, e junto com pessoas que também, que a gente é sempre importante valorizar quem está no processo. E eu entendo que essas forças que ela recebeu ali de pessoas, nomes importantes como Elis Regina, como Caetano Veloso, o próprio companheiro dela, que ela ficou casada toda a vida no final, né? Vozes também, Maíra Matarazzo, Ângela Maria, que eram vozes daquela época, Roberto Carlos, que também é considerado endeusado, né? Sim, até hoje, né? Exato. Erasmo Carlos da Globo. Exato, Vanderleia, tantos outros nomes, né? O Cláudio Arnaldo, Sérgio Batista e a Rita Lee, ali fazendo seu diferencial em todos os momentos. Óbvio que falta tempo, como eu te digo, para nós fazer uma retrospectiva da vida dela, que seria uma coisa bem legal,
hoje deve ter, né? Na internet tem tudo, ainda mais quando é um conteúdo que é relevante, que tem qualidade, que é esse assunto Rita Lee. Eu acho que vai ter muita história ainda para contar sobre o contexto da Rita Lee, da contribuição dela, das coisas que ela fez na sociedade como voz e como artista e como mulher e como essa identidade de força. Acho que é isso. Muito obrigada pela entrevista, pela Eu que atenção. agradeço. E encerramos mais uma entrevista para a Rádio Uni. Por hoje era isso, pessoal. A Rádio Uni vai ficando por aqui. Não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!